Olá, pessoal, eu sou Lígia Ramos, jornalista e publicitária, e estou aqui em mais uma edição do meu podcast, a 9ª edição. E antes de eu apresentar a minha convidada do dia, queria pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, no meu YouTube, se inscrevam no meu canal, @Lígia Ramos Convida Podcast. E eu também estou no TikTok e também estou no Instagram. Instagram, @Lígia Ramos, _Convida Podcast. E no TikTok, tudo junto, Lígia Ramos Convida Podcast. Hoje a minha convidada é especial, a conheci há pouco tempo e parece que a gente já se conhece há anos. Partilhamos a vida um pouquinho, nos conhecemos, né, através de um amigo, o Rodrigo da Ebony English. Deixo o meu abraço aqui para ele também, de um grupo de mulheres negras que a gente faz parte. E estou recebendo hoje no meu podcast a Marilice, que é psicanalista e vai conversar um pouquinho com a gente. Olá, tudo bem? Como você Olá, tá? tudo bem? Estou bem. Que Muito bom. feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que bom. Eu que agradeço. O seu primeiro podcast, né? Primeiro de muitos. Graças a Deus. E vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, vamos falar um pouquinho de você, de onde você é e até onde você chegou sendo psicanalista, né? E vamos falar também sobre inteligência emocional hoje em dia. Certo. Eu comecei, na verdade, ao contrário, né? Eu comecei na vida jurídica. Sério? Eu atuei na área de compliance, consultoria tributária, por uns 10 anos. E aí eu entendi, eu tinha muitos questionamentos, tinha muitas dúvidas, questionava muito tinha inúmeras dúvidas assim sobre comportamento, sobre emoções, principalmente dentro do meio corporativo. Certo. E foi aí que eu tive realmente a ideia e realmente me senti muito mais movida a fazer a formação, seguir a formação de psicanálise. E desde então, hoje eu sou psicanalista, né? E sou uma historiadora em formação. Que legal. Então você tem 2 graduações. Tenho 2 graduações. Ah, tá. E você Exatamente. é da onde? Nasceu aonde? Nasci em São Bernardo, certo. né? Tenho um filho de 9 anos, o Benjamin. Manda um Mamãe beijinho te pra ama. ele. E ele sempre curte minhas postagens no perfil, ele Que é legal. um grande apoiador. E é muito bacana, assim, acho que a gente falar hoje sobre inteligência emocional na verdade, eu sempre falo que é inteligência socioemocional, né? Sim. Porque a inteligência emocional, você vive em sociedade, então você precisa entender alguns conceitos. Então, existem vários desdobramentos para a gente conseguir entender o que é inteligência emocional de fato. E a inteligência emocional não é aquela que a gente acha que está atrelada à intelectualidade. Tá. Né? A inteligência emocional, ela está atrelada às emoções, né? O que a gente não controla, o que a gente deveria controlar, ou o que a gente controla e a gente nem sabe por que controla. Né? Então, um dos princípios de você viver uma vida mais equilibrada emocionalmente, o primeiro passo é você ter o autoconhecimento a seu favor. Né? Então, o autoconhecimento você vem através do quê? De se entender como pessoa, de não o que te ensinaram, né? Porque a gente vem com muitas crenças limitantes, com muitos conceitos de lá da infância, né? Que são os pilares da nossa base de educação e que, na verdade, a gente acaba, pelos nossos pais mesmo, que é algo que é muito natural, as nossas emoções começam a ser podadas naquele momento, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente escuta homem não chora, para de chorar, não quero escutar um pio, você vai se reprimindo. A pessoa vai se reprimindo e ela acaba sendo oprimida. Então, você acaba não externando mais suas emoções e você vai vivendo muito pautado nas emoções dos outros, né? Então, é uma das formas do autoconhecimento. Então, quando a gente fala, eu me conheço, não, você não se conhece muitas vezes, né? Porque você, às vezes, vive muito em função do que o outro quer e esquece de você. Muitas vezes você vai perguntar num processo terapêutico, numa sessão de terapia, você pergunta para o paciente assim, mas o que você gosta? O que você sente? O que te faz feliz? Às vezes a pessoa não sabe responder. Às vezes a pessoa vai te responder, eu gosto porque o meu marido acha bacana.
Eu gosto porque, de repente, a minha mãe acha que é interessante, ou porque eu fui criado. Mas será que é isso que você gosta? Se é isso que te faz feliz? Não vem de dentro, né, da O que que te pessoa. move? Sim, Exatamente. Então, interessante. esse é um dos pilares, né? Assim, quando a gente fala, que eu sempre falo, brinco, que é a inteligência socioemocional. Porque a inteligência emocional é aquela que a gente sente, é a nossa inteligência emocional, obviamente, que a gente sente as emoções, mas que a gente precisa interagir em sociedade. Com certeza. Principalmente no serviço, né, que afeta mais a gente. Principalmente, exatamente, no trabalho, no meio corporativo, onde você atua, onde você executa suas atividades, né? Onde a gente passa a maior parte do tempo, né, que são com pessoas que não fazem parte da nossa família. Exatamente, que é Sim, o mais desafiador ainda, né? sim. O segundo pilar que eu sempre falo são as tomadas de decisões, né? São as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Muitas vezes a gente vê pessoas extremamente inteligentes, né? E elas não conseguem, às vezes, ter controle da vida profissional, Sim. mas por conta porque não tem controle da vida emocional delas. Sim, na verdade, as pessoas elas são contratadas tecnicamente para realizar o que ela é habituada a fazer. Mas aí chega na hora, né, o técnico da pessoa cai fora e acaba afetando totalmente o conhecimento dela, né? A Exatamente. convivência, outros problemas que vão aparecendo ao longo do caminho. Basicamente isso, né? Exatamente. E existe um estudo, né, que diz que as pessoas, elas são contratadas pela técnica, mas elas são desligadas das empresas pelo Sim, comportamento, sim, né? E muitas vezes é só uma questão de ser lapidado aquele comportamento. sim. E hoje é o que as instituições elas não fazem, né? Elas querem somente o profissional, mas o profissional também ele é movido a emoções. Com O ser certeza. humano ele é movido a emoção, E hoje em né? dia a tecnologia também tá aí, tá afetando tanto, Afeta, muito. afeta, Inteligência artificial, por exemplo, exatamente. tá Outro afetando. ponto importante que você falou, que é muito pertinente falar, quando a gente fala da consciência social. A consciência social dentro da inteligência emocional é justamente esse. Hum, Eu esqueço muito o que eu penso, o que eu acho, e eu sou movido pelo que os outros falam. Sim. Pelo que os outros agem, né? Assim, Uhum, pelos que os outros pensam. certo. Então, é onde a gente também se pega muito nessa questão da falta de empatia, porque aí a pessoa, ela é muito de. é, essas são as minhas opiniões, torna-se uma pessoa muito reativa, né? E ela não aceita a opinião do outro. Então, começam os conflitos sociais, né? Onde a gente vê, por exemplo, quando a gente for pensar na questão do autocontrole. É o que a gente vê diariamente, né, nas redes midiáticas. As pessoas, elas têm a necessidade hoje de expor o que elas pensam ao todo tempo. Redes sociais tá muito aí para provar isso pra gente. Sim. E elas têm essa necessidade o tempo todo de externar, porém, elas não respeitam a opinião alheia. Ah, vamos dar o exemplo da Jojo Todinho, né? Eu era Exa super fã, não, sou fã, né? Porque todo mundo tem a sua opinião. exatamente. Mas eu curtia a Jojo antes dela virar famosa, antes dela ser o que ela é hoje. E do Exato. nada me surtou. Foi um surto, né? Foi uma espécie de surto, mas eu acredito muito, assim, dentro dos estudos psicanalíticos, que é essa necessidade que as pessoas têm, todo mundo tem seus momentos de explosão, né, de Sim. extravasar, mas você precisa saber da forma como você conduz aquilo, da Como que você joga forma nas redes? como você fala, porque você é uma pessoa pública, Sim, né? Então, uma pessoa pública, ela tem uma responsabilidade muito maior do que eu, do que você, do que qualquer pessoa que não é tão conhecida como ela, sim. né? Isso acontece muito. E milhares de seguidores, né? Sim, milhares de seguidores, exatamente. E uma pessoa que ela não tem esse autocontrole, ela não tem, a motivação dela é sempre essa, né? De fazer críticas, de julgar. Ela não é uma pessoa empática, ela é uma Sim. pessoa que dificilmente
ela Não sabe não interpretar. não consegue interpretar, ela tem dificuldade, resistência em pedir ajuda, Sim, de pedir de desculpa pedir também. desculpas, Sim, né? Então, é o que eu sempre falo assim, se a gente for pensar em todos os pilares, assim, é muito difícil você hoje viver em sociedade por conta que as pessoas, elas acham que as redes sociais, elas têm realmente uma responsabilidade muito grande um nisso, poder, né? um poder grande nisso, mas também eu acho que são ferramentas maravilhosas, mas as pessoas não sabem usar esses recursos, né? Sim, Então, é sempre esse é o ponto. Eu não consigo ser empático com o outro, ou eu costumo dizer que é muito extremismo, né? certo. É o 880. Ou eu sou muito empático e aceito tudo que é falado nas redes sociais, enfim, na vida. Ou eu não sou nada empático, então eu vou com extremismo, eu vou com agressão, eu vou com a violência física, com a violência verbal. É, a gente teve um caso recente agora do Datena atacando a cadeira lá no Pablo Exatamente. Marçal, né? Então, Que esse é o foi o ponto. ápice da semana, praticamente. Exatamente. Então a gente Sem tem essa estrutura coisa. nenhuma para aguentar a pressão, Exatamente. xingamentos e tudo mais. E é que eu sempre falo, por isso que o equilíbrio, o equilíbrio emocional, ele se dá nesse momento. Sim. Porque no dia a dia, na vida, a gente tem inúmeras pessoas como o Pablo Marçal que vai tentar te afetar emocionalmente, que vai tentar te desequilibrar Ambiente de emocionalmente. trabalho, principalmente. Ambiente de trabalho, ele tá aí para provar isso, né? Às Sim, vezes no meio familiar, no meio de amigos, sim. sabe? Às Sempre vezes tem um. sempre tem um, às vezes aquela pessoa que tá lá na fila do mercado que ela já só sai só para criar confusão. Sim, Então a gente tem inúmeras pessoas com o mesmo comportamento que ele. E naquele momento, se você ser uma pessoa explosiva, você aprende, você torna-se uma pessoa não sábia, né? sim. Porque você acaba sendo movida à emoção. Então, é essa questão da falta da consciência social que as pessoas não têm hoje, né? Com o excesso a falta de autocontrole. Sim, isso tá ficando cada vez pior, porque ultimamente eu tô andando muito Sim. pelas ruas junto com a minha mãe, ou a gente vai almoçar, ou como eu tô fazendo check-up do médico, tudo. Uhum. Quando a gente sai, menina, o povo gritando, xingando, batendo, um bateu o carro no trânsito, já sai brigando. Eu falei, mas você percebeu como que a gente tá acompanhando as pessoas surtadas praticamente na rua? Então, eu acho que isso tá gerando cada vez mais o descontrole, né, da Sim. população no Sim, geral. exatamente. E é que eu sempre falo assim que é muito interessante porque o processo terapêutico, ele é importante por causa disso, porque quando você passa por uma sessão de terapia, ou qualquer outro mecanismo terapêutico, você passa a se olhar, você passa a se entender. Por Sim, que que eu tenho tais reações, né? Eu sempre brinco assim que o processo psicanalítico, a gente visita a caixa de Pandora, né, que é o subconsciente. hum, Então a gente vai visitar por que que eu ajo dessa forma? Em que momento eu mudei, né? sim, Porque ninguém nasce agressivo, como ninguém nasce preconceituoso, como ninguém nasce reativo. sim, Todos nós nascemos com uma essência, mas não é com essa essência de brutalidade que nós nascemos, sim, com certeza. né? Então, por que que isso ao longo dos anos foi ficando algo mais, Foi se disseminando, na foi verdade. disseminando exatamente e ficando reincidente, porque são pessoas que têm os mesmos históricos, ou de muita passividade, ou de muita agressividade. A gente não vê relatos, por exemplo, de pessoas, eu sou uma pessoa mediana. Não, ou você é uma pessoa equilibrada, Sim, ou você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. totalmente estourada, né? Infelizmente, Sim, né? Então, esse conceito de entender, se entender, de pedir ajuda, não estou conseguindo fazer sozinho. Então, sim, é aquilo que eu acho que a tecnologia traz muito isso pra gente, da questão de eu ser muito autossuficiente.
né? Sim. Então, se eu não, eu vou lá no Google ver o que eu tenho. O que tá passando comigo? Isso, o que está passando comigo. Eu vou buscar na inteligência artificial alguma forma e não você tem que buscar um profissional, você tem que entender por quê. Se é o caso de comportamental, se é um caso de uma coisa de algo que vai muito além disso, você procura especialistas, mas é importante esse cuidado com a saúde mental, esse cuidado de se entender. Esse cuidado de não sair você ferindo mais pessoas, de você ser empático. E as pessoas hoje, elas não querem mais se colocar, porque empatia é isso, né? Sim. É você se colocar no lugar do outro. Essa é a ideia basal de tudo. E as pessoas, elas simplesmente, não, eu vou fazer porque eu vou ferir, porque ferir é mais interessante do que eu for e conversar. Eu vou fazer valer da minha força, do que ir se tratar. Sim, porque antigamente também, até comentei com você, o pessoal achava que ir atrás de um profissional, de um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, era coisa de doido, né? Esse era o histórico. Não, eu não vou porque só é doido que vai atrás disso. E com a pandemia também, né, em 2020, explodiu, né, as pessoas procurando os profissionais para tentar entender o casulo, tá convivendo em família, tua mãe e filha, todo mundo junto, e fora as separações também de casais que ocorreram durante esse período, porque as pessoas não estavam sabendo lidar com as próprias pessoas do mesmo sangue, né? Então imagine em outras situações. E a convivência, aquilo que você falou, acho que a convivência é algo muito complexo, né? Sim. Porque as pessoas, se a gente for pensar num relacionamento ali, mesmo familiar, as pessoas, elas são diferentes, né? A minha mãe sempre fala assim, você pode ter 5 filhos, cada filho vai ser diferente. Vai ser diferente do outro. Então, você imagina, por exemplo, você casar com uma pessoa e você passa a viver com ela 24 horas numa época de pandemia. É para endoidar, né? Então assim, se não tiver muito diálogo, muita conversa, muita compreensão, que é esse século que as pessoas não querem. Eu sempre costumo dizer que o câncer desse século é a falta de comunicação, é a falta do diálogo, da empatia, é da conversa, né? Dessa questão da afetividade, de ter ou não ter, né? A afetividade, de você pensar, poxa, eu me relaciono com alguém, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Posso machucar? Não vai machucar? Sim. Quem sabe se eu conversar, como é que funciona isso? Então, assim, as pessoas hoje, elas se relacionam já querendo... Já saber de tudo, Exatamente. O pós, né? Nem se prepara, exatamente. Já quer saber o futuro praticamente. Exatamente, já casa pensando em separar. já casa assim, se não dá certo eu separo. São pequenos problemas, são pequenas questões que se tornam gigantescas. Sim, então, que tá intrigado dentro da pessoa, né? Tem um exemplo de um amigo conhecido meu lá da região, lá da Vila das Mercês, que casou e se separaram no casamento, você acredita? Eu acredito. Se separaram no casamento. Até hoje não sabemos o porquê, tô curiosa. Fofocas à parte. Mas foram pra lua de mel e terminaram na lua de mel. Relacionamento é algo muito complicado, né? Porque eu sempre falo assim, são pessoas diferentes que vieram de educações e culturas diferentes. Totalmente. Então, existem algumas conversas difíceis que elas precisam ser realizadas nesse processo do namoro, né? Então, do processo do conhecimento, quando você está conhecendo a pessoa, se você quer evoluir para um casamento, isso é importante, porque até para que você consiga ter equilíbrio emocional para conseguir nortear. Seguir adiante. Exatamente. E para ou você olhar e falar assim, não condiz com a minha realidade, não condiz com o que eu quero para minha vida. Sim. Né? Então, eu sempre costumo dizer assim, que os defeitos, que as qualidades, elas não podem suprir os defeitos. Com porque certeza. se os defeitos estão ali em maior destaque, tem algo de errado, né? Ou se trabalha isso,
ou fica aí cada um, de exatamente, escanteio, cada um seguindo a sua segue vida. sua vida. Bem por aí. Né? E é muito interessante também que os nossos pais, né, meus pais já beirando 60 para cima, os casamentos são duradouros. Agora, o pessoal que tá casando agora, dificilmente dura aí uns 5, 6 anos o casamento, né? Ou até menos, dependendo da situação. Eu acho que, na verdade, é uma outra geração, né? Outra geração. Eu acho que era uma geração que eles se empenhavam mais para que desse certo, Sim. né? Mas também tem outra questão histórica. A mulher era mais dependente Também, isso que eu ia financeiramente, né? Então pensava-se mais, poxa, o que a sociedade vai falar, imagina? O que a sociedade vai impor? O que os outros vão falar. Sim. E essa coisa do que os outros vão falar muitas vezes, as pessoas viviam em relacionamentos infelizes, né? Sim. E, obviamente, aconteciam, como acontece hoje, relacionamentos monogâmicos que não dão certo Sim. e acontece casos de infidelidade, mas a sociedade era uma outra sociedade. Era outros tempos. Eram outros tempos, né? Com certeza. Então, hoje as pessoas têm mais liberdade para tomar as decisões, Sim. mais assertivas, mas elas escolhem as mais dificultosas, né? E esse fato é verdade, porque quando a gente não é equilibrado emocionalmente, a gente tem uma tendência a fazer escolhas erradas. Sim. Né? Então a gente... Parece que é um imã, né? Que puxa. A gente tem uma grande tendência, por exemplo, primeiro que você já vem de crenças limitantes, né? Sim. Por exemplo, eu só vou conseguir ser feliz com um padrão de pessoa. Ou aquela pessoa, não vou ser feliz com ela porque ela é muito pra mim. Ou se a gente falando de Muita areia relacionamento. pro meu caminhão, né? Muita areia pro meu caminhão, por exemplo. Eu não vou conseguir trabalho tal porque eu não tenho competência, eu não tenho qualificação. Então, assim, às vezes a oportunidade está ali para você abraçar muitas vezes. E você... Tá na ponta do seu nariz. E você que não tá vendo. Por uma questão de crenças limitantes ali que você vai criando ao longo da vida. Por falta de autoconhecimento, por falta de se entender como pessoa, como ser humano, você perde tudo aquilo. Né? E Sim. a gente fala de relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais, a gente fala de oportunidades de trabalho, vida profissional, tudo é assim. Com certeza. Né? E você perde. E existem algumas oportunidades que elas não voltam. Né? Então, a gente faz, eu sempre costumo dizer que a gente faz escolhas o tempo todo. Toda hora né? a nossa mente não para fazendo escolhas. Né? Exatamente. Até na hora que dorme, eu acho que a gente tá matutando ali, fazendo escolhas. E eu costumo dizer que a vida adulta, a gente não faz aquilo que é preciso, a gente faz aquilo que é necessário fazer. Sim. E muitas pessoas, isso aí, independente de idade, de faixa etária, quando a gente fala de vida adulta, elas não têm essa maturidade para entender. Sim. Elas passam a vida tropeçando, né? E às vezes entende e às vezes não. Não entende, aí acaba ficando na caixinha fechada, Exatamente. sem querer E faz entender. parte da vida adulta, isso é inevitável. Sim. É claro que eu não ia deixar de estudar inteligência emocional, né, antes de conversar com você. Lógico. E eu, lendo, né, algumas coisas, eu percebi que a inteligência emocional, você tem que estar equilibrado para concluir a sua função do dia, praticamente. Sim. Então, se baseia nisso mesmo. Sim, exatamente. Se você, por exemplo, a gente sempre quando fala assim de inteligência emocional, e se você, como você estudou, você deve ter visto, existem alguns pilares. Então, os pilares que geralmente a gente fala da inteligência emocional é autoconhecimento, consciência social, competência social e autocontrole. Então, assim, esses são os 4 elementos que compõem a sua vida, o seu dia a dia. Sim. Então, a partir do momento que você acorda até o momento que você vai tomar o seu banho para dormir. Exatamente. Então, autoconhecimento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você sabe que você é uma pessoa que se auto-sabota. Você sabe disso. Sim. Hoje eu vou... Segunda-feira é dia de fazer dieta. Hoje eu vou fazer dieta, eu vou na academia. Não, eu vou hoje 8 horas da manhã. Não, mais tarde eu vou, né? Eu vou 2 horas da tarde. Aí passa o dia, você não vai. Sim. Nisso você já fez as suas escolhas do dia.
Nisso, você já entendeu que você não tem autocontrole sobre as suas escolhas. Já comeu um pudim. E nesse processo, aí tem isso. Não, hoje eu só vou comer salada. Aí, Sim. beleza, você só come a salada no almoço. Uhum. Mas chega à tarde, você vai devastar a geladeira se for preciso. Com certeza. Então, assim, começa desse. Então, eu sempre falo assim: a gente se auto-sabota o tempo todo. Sim. E a inteligência emocional é pro dia a dia, aquilo que você falou, é para todos os dias. Não é, por exemplo, hoje é algo aleatório, assim, ou específico. Por exemplo, hoje eu vim aqui no podcast, eu vou ter controle sobre tudo que eu vou dizer aqui. Não, é para Não. tudo da sua vida. É para as pessoas que você convive no dia a dia, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, como cidadão, como pessoa, sabe? Então, assim, esse é o grande ponto. Não é só para você viver só de orange feelings, né? Sim. Ser uma pessoa mais zen, não. E, obviamente, uma pessoa mais equilibrada, ela vai levar uma vida mais tranquila. Com certeza. Ela vai fazer boas escolhas, ela vai ter mais autocontrole. Ela não vai, por exemplo, num momento que ela é contrariada, que é o que acontece muito hoje, as pessoas elas não conversam, elas já vão pro ataque, Sim, né? já vão pra cima. Já. Então, assim, é para tudo. É para o seu dia a dia, para você viver bem consigo mesmo e proporcionar esse bem-estar também às pessoas que estão ao seu redor, no seu Sim. convívio social. Disciplina, né? Disciplina. Eu vou contar o meu caso aqui, que, né, eu Extremamente tô com importante. excesso de peso e no início do ano, de janeiro, fevereiro a março, eu fiz uma dieta rígida, consegui perder quilos, graças a Deus, mas não me sabotei, eu segui certinho a dieta à risca. Aí depois tive problemas com o serviço, acabei saindo do serviço. Aí, claro que eu queria comer um chocolatezinho, né? Então aí eu já me auto-sabotei. Aí agora eu tô retornando pra dieta novamente, porque eu preciso, né? Porque perder peso por qualidade de vida, pela saúde, né? Até então. Então aí eu tenho que ter esse equilíbrio com acompanhamento também, profissional, que eu acho que é super importante. Então eu acho que também entra um pouquinho nesse meio na inteligência emocional, porque a gente, querendo ou não, tem que seguir, né? Um começo, um meio e um fim, praticamente. Exatamente. Esse é um outro ponto que, assim, o índice, né? Aí a recorrência de pessoas que oscilam muito de peso é justamente esse, porque você Sim. desenvolve um transtorno alimentar, né? Mas em condição do quê? Da ansiedade. Sim. Porque aí hoje a gente come, hoje eu vou lá, como feijoada, por exemplo, tá? Como a feijoada. Eu amo feijoada, assim, Sim. acho que eu tinha que, se eu pudesse, eu comeria feijoada todos os dias. Ainda mais hoje que é quarta, né? Dia de Então, feijoada. pois é, amanhã eu como a lasanha. Mas o problema não é o comer. É você não gasta energia e você se auto-sabota. Mas por que quando a gente come em excesso? Porque existe uma ansiedade. Faz parte da condição humana. Faz parte da condição humana. Isso é natural. Todo ser humano é ansioso. Todos nós temos ansiedade. Mas existe uma ansiedade, aquela mais controlada. E existe a excessiva. Sim. Quando você percebe que é excessiva, opa, tem alguma coisa errada. Então eu preciso revisitar os meus hábitos. Se eu não consigo resolver sozinha, eu preciso buscar um processo terapêutico, eu preciso buscar um especialista, um endócrino, um psiquiatra, algo para entender. É uma compulsão alimentar? É só uma ansiedade? É algo que é uma ansiedade que ela é temporária? Ou é algo que está se tornando algo muito mais permanente? Né? Algo que está se tornando uma efetividade na minha vida, assim, digamos assim. Né? Então, se você se conhecer. E o autoconhecimento é isso. Sim. E ele é difícil. O autoconhecimento não é do dia para a noite. Não, você tem que ter um foco, né, na mente. E ele é sofrido muitas vezes. Não é sempre mil. Sempre falo para os meus pacientes, não é sempre mil maravilhas. Porque você vai ter que revisitar coisas que às vezes você não gostaria de lembrar, do que você não gostaria de falar, de feridas que você tem ali e de você reconhecer que você não é bom o tempo todo e que você não vai ser 100% bom em tudo. Porque o que eu sempre digo assim, que a gente tem essa coisa, e eu acho que é muito do ser humano isso. Isso não está nem associado às gerações.
faz parte da condição humana. A gente quer ser muito perfeito. Sim. A gente busca muita perfeição em tudo. E não existe perfeição. Você pode chegar ali dentro daquilo que é razoável, dentro daquilo que é alcançável para você e tá tudo bem. Sim. Né? E a gente busca sempre esse excesso da perfeição, tem que ser extraordinário, tem que ser perfeito. E isso não funciona no mundo real. Não faz parte da nossa realidade. Não, faz parte da nossa realidade. Não é que nem eu. Antigamente, eu me olhava no espelho e eu achava que meu corpo tava ok pra mim. E não tá. A gente sabe que tá com sobrepeso. Eu, né, no caso, sei que estou com sobrepeso. Tenho que mudar essa aparência e tudo mais. Mas antigamente, eu não tava nem aí. Porque não tinha essa noção, né? Esse autocontrole. Sim. E família pegando no pé. Porque os verdadeiros amigos mesmo não falam que você tá gordo, né? Vai lá, vai comigo fazer uma academia. Vamos lá fazer isso, fazer aquilo. Os verdadeiros, que falam que são os verdadeiros amigos, não falam. Os verdadeiros são a família, né? Então, é minha família que tá comigo, que tá lá me ajudando, fazendo eu ir pra cima, né? Porque fora isso, os que estão do nosso ao redor tá falando, você tá linda, tá maravilhosa. Imagina, como que tá linda e maravilhosa desse jeito? Porque você sabe que é complicado, porque às vezes você pode ferir mais ainda o ego da pessoa. O ego, a autoestima da pessoa, né? Que já, de repente... Então, às vezes, a gente já também já pergunta naquela, querendo já que a pessoa não fale a verdade pra gente. Sim. E muitas vezes a pessoa, para não querer magoar, para não querer ferir, ela fala que, não, tá tudo bem. Aí não né? tá. Só que existem formas de você meu falar. movimento revolta. Isso, exatamente. E essa coisa do peso, né? Dos quilos a mais, a menos, é uma coisa que a gente existe um padrão hoje também que ele massacra muito as mulheres. Demais. Né? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala de peso para mim é você estar num peso ideal para você, dentro do seu IMC que fala, né? Sim, do IMC, dessa estrutura física, né? Mas não, às vezes as pessoas buscam um peso muito surreal fora do biotipo dela. Então a gente precisa entender o que é o peso saudável. Sim. Alcançou o peso saudável? Ok. É difícil chegar lá? Lógico que é. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Sim. Né? No índice E tem bastante gente também, desculpa te atrapalhar, mas tem bastante gente que é magro demais e quer engordar. Também é difícil. Exatamente, que também é difícil, que só quer ganhar massa e não consegue. Ou que quer ganhar um pouco mais de peso, também não consegue. Sim. Então, assim, não é o fim do mundo, né? Mas tem solução. Tem solução, mas é muita disciplina, é o querer, né? É a motivação do todo dia. É criar o equilíbrio. É o equilíbrio, é criar bons hábitos e ter autocontrole, que é o essencial. Que é o essencial e que até você chegar nesse patamar, você vai, às vezes, colocar o pé na jaca, às vezes comer o pudim você da vida. vai comer um pudim. O problema não é comer o pudim, é comer todo o pudim, né? Da vida. É o autocontrole, né? E é o equilíbrio, a vida é o equilíbrio. E a gente precisa entender isso, de fato, para conseguir viver bem. Com a gente mesmo. Sim. Marilice, dos seus pacientes, quais são as causas maiores que você recebe, assim, de tratamento? Os principais, como eu posso falar, os principais sintomas que os pacientes trazem para você? Os diagnósticos. Os diagnósticos, isso. Uma grande maioria, assim, deles, assim, vou te dizer que praticamente 90%. Transtornos. Eu falo que são problemas do século, né? Transtornos alimentares, relacionamentos tóxicos, e questão de autoestima. Né? Então, isso. Baixa autoestima. E eu sempre falo, essa baixa autoestima é um negócio que, gente, ou é baixo ou é alto, né? Mas quando você percebe que a pessoa tem dificuldade de entender o que é amor próprio. Sim. Sabe, assim, e isso é e infelizmente é uma reincidência muito grande em mulheres. Sim. Mas por conta desse padrão, né? Estabelecido pela sociedade. Ainda mais quando é mulher negra, também como nós. Muito mulher negra. Tem a questão da toxicidade,
de relacionamentos tóxicos. E aí, quando eu falo de dependência emocional. Também. E aí, a gente não fala só, né? Quando a gente pensa só no casal, né? Sim. Não é pessoas que são muito dependentes emocionais de amigos, de familiares, de chefes, né? Então, assim, que é aquela pessoa, às vezes, que aceita ser subjugada, de repente, no trabalho, né? E ela se sente incompetente, né? Ela se acha que ela não é boa naquilo que ela faz. Isso é muito triste, assim, porque aí você vê que são pessoas muito preparadas, pessoas que tinha todo o potencial para não estar lá, para estar em lugares muito melhores, mas ela acha que ali é o lugar dela e que ela precisa passar por tudo isso, e acontece muito isso. Nossa. Então é um trajeto, eu sempre falo assim, que a terapia, é um trajeto é uma trajetória, aliás, que você precisa ter muita calma, muita paciência para você se entender neste mundo e para você entender o que você quer para sua vida, o que você almeja, o que você aceita, o que você não aceita e o que te ensinaram. Sim. E o que te ensinaram às vezes era o que as pessoas, era o que puderam te ensinar. Sim. Porque também foi ensinado errado. E quando eu falo quem te ensinar, de repente, geralmente a nossa base educacional geralmente vem dos pais, os avós, ou quem te educou. Então, às vezes, eles também não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Sim. Então, eu falo que a terapia, ela vem para te lapidar. Com certeza. Sabe? É doloroso muitas vezes? Às vezes é muito legal, é muito bacana você ver um paciente evoluindo muito. Mas antes dele evoluir, ele precisa se entender como pessoa. É como se fosse um iceberg, né? Que costumam falar. Isso, A gente só tá vendo a pontinha, não tá vendo o que tá lá vê embaixo. o que tá lá embaixo, É que é bem por aí. muito mais... É muito mais graúdo, né? Doloroso, difícil, né? De você... E eu sempre falo que é mais importante. Toda vez que eu começo com algum paciente, eu sempre falo o seguinte, que... independente de qualquer problema que ele tenha, a terapia ela vem para te curar emocionalmente. Sim. Ela é a cura. E você precisa querer, você precisa estar disposto a isso. Sim. Porque às vezes, naquele momento, você sabe que você precisa. Né? Por exemplo, às vezes eu sei que eu preciso perder uns quilinhos. Sim. Mas eu estou disposta. Tem esse detalhe. Eu quero ir lá fazer atividade física, fazer dieta, parar de comer o pudim ou o chocolatinho. Sim. É o querer, Sim. né? Tem que partir de dentro de você. Exatamente. Bem por aí. Né? E os transtornos alimentares é a mesma coisa. Então, assim, são os que eu mais... são os casos mais reincidentes, assim, que a gente recebe. E que eu sempre costumo dizer que são as questões do século. Porque hoje as pessoas, elas são ou dependentes emocionalmente, ou elas têm algum problema de relacionamento. Muito raro alguém procura terapia, por exemplo, para... e eu falo isso baseado em outros colegas também que a gente conversa, para desenvolvimento humano. Porque para você chegar no desenvolvimento humano, antes disso, você precisa se entender como pessoa, entender todo o processo. Com certeza. Muito bonito o que você falou. A gente já tá chegando no final desse nosso bate-papo incrível, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Na época da pandemia, vocês profissionais da área tiveram tudo que ir pro modo online, né? Sim. Hoje em dia, como que tá? A maioria dos profissionais já voltaram? Você atende online? Você atende presencial? Como que tá a sua vida? Eu atendo online, atendo também presencial. Certo. Na pandemia, acho que todo mundo, né? Todo mundo. A gente não teve escolha, né? Foi. Nós fomos, exatamente. Foram todo mundo obrigados. Migrou. Exatamente. E hoje existe existe um entendimento das pessoas maior, até uma preferência delas pela questão da praticidade, de ser online. Sim. É muito melhor, assim. Mas eu também atendo presencialmente. Ah, legal. E você atende aonde? Eu atendo aqui em São Bernardo, aqui na Pereira Barreto. Tá, depois você me passa certinho que eu vou colocar aqui na tela pro pessoal. Sim, passo sim. Passo os detalhes. Nas redes sociais a gente te encontra como?
Psicanalista _ Marilice Martins. Também vou colocar aqui para o pessoal te acompanhar. Isso mesmo. Bom, Me foi sigam, pessoal. Fala pro pessoal te seguir. Olha, foi um Por imenso favor. prazer te conhecer. Você é linda. Obrigada. Pessoalmente, Você a gente também, tem que maravilhosa. exaltar a beleza negra sempre. Você também. A gente só se conhecia Só via se EAD, conhece- né? Isso, então, ótimo, via EAD. É, via EAD. A gente só se conhecia assim. Futuramente quero começar a passar com você, ter atendimentos com você, que eu já comentei também. Estou Sim. organizando, estruturando a minha vida. Por Mas favor. desejo sucesso na sua caminhada. Obrigada. Muito obrigada pelo o assunto abordado hoje também. Muito obrigada. Vamos marcar também de abordar outros Sim, assuntos, porque vamos é sim. vasto, né? Sim. A área tem vários a gente assuntos. tem muita coisa para falar. Questões de ansiedade, questões de Principalmente distúrbios, né? Depressão, né? Sim, a do burnout lá Burnout, também. é. É burnout, né? Que fala? Todo mundo, ó, tem gente que fala burnout, fala burnout. Eu falo burnout, conheci como burnout. Hoje eu tava vendo de uma moça que tava falando de TDAH burnout também. racial, que eu nunca tinha escutado falar. Tem também. TDAH, tem essa Autismo também envolve, tem né? autismo, tem muita coisa, assim. E essa Sim. geração, eu falo que é a geração do meu filho, né? Sim. De 15 anos pra cá, assim, o índice de TDAH e autismo subiu, assim, consideravelmente. Depois da pandemia, não foi? Por conta das telas, né? Excesso de telas, aliás. Sim. Porque isso aqui é muito bom, mas a gente tem que saber usar. Tem que saber usar, ainda mais com as Isso. crianças hoje em dia. Exatamente. E eles são muito mais tecnológicos que nós. Ele já nasce mexendo, né? Pois é. Teclando. Dá até uma raiva, né? Porque sabe mais que a gente. Mas tudo bem. Mas é isso. Quer deixar Muito um beijo bom. pra alguém? Quer deixar algum recado? Fico muito agradecida pelo É. convite. Muito bom estar aqui. Meu primeiro podcast. Que legal. Benjamin, um beijo. Mamãe te ama. Um beijo pro E é Benjamin isso, também, que eu sei que gente. é virado do Ele Jiraya. é virado no Jiraya. Às vezes É. eu falo, hoje você tá virado no Saci, menino. Porque olha... Marilice, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. E eu queria entregar também para você aqui a minha canequinha do meu podcast. Muito obrigada, eu amo presente. canecas, gente. Tem coleção em casa. A caneca Adoro. mais Muito usada obrigada. do Brasil. Aqui tem meus cartõezinhos também para você Pode mandar dar para com seus carinho, com clientes, certeza. para os amigos. E muito obrigada por ter participado. E deixa aqui suas redes sociais também. Tá, pode deixar. Instagram, psicanalista _ Marilice Martins. Eu atendo também em São Bernardo, na Avenida Pereira Barreto. É bem a região central, um pouquinho depois do Shopping Metrópole. Tá. Então, se vocês quiserem presencial, online, eu estou à disposição. Eu vou deixar aqui também na tela para o pessoal te Sim. acompanhar. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.